Eu posso falar por mim, por exemplo, eu nunca tive uma educação musical tão a fundo, né? Toquei em fanfarra de escola, que na época era comum. Que era importantíssimo. Sim. E é de repente o primeiro contato que você tinha, mas nunca tive esse incentivo. Depois, com o tempo, é que você vai pesquisando. Quando você ainda teve a sorte de tocar em fanfarra, provavelmente porque isso aí era de colégio particular. Sim, particular. Porque na minha época, a gente estudava em escola pública, o máximo que você chegava próximo da música era ficar tocando aquela flauta do demônio, aquela flauta doce, que era um instrumento de Satã, aquilo ali, que era uma coisa terrível. E não explica nada ali. Agora, isso nós estamos falando no final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Era outra questão. Mas enfim, se você não é despertado logo de cara, conforme o tempo vai passando, você vai ficando cada vez mais difícil a criança se dedicar a algo que não seja... E outra, hoje, por exemplo, os pais trabalham. Sim. Então, normalmente, eles delegam a educação da criança à escola, que é um erro total. Sim. Né? A escola não educa. Ela ensina. Ensina, diferente. Educação é outra coisa. E aí os pais, como todo mundo, os pais, pai e mãe trabalham, a criança fica ao Deus dará, com a avó, com o babá. E aí o que acontece? Como os pais sentem culpa por eles estarem ausentes, e aí o que? Permite a criança fazer o que quiser, né, cara? Por isso que a gente tem essa geração de moleques mimados aí, pessoal criado com iogurte de kiwi, que não sabe absolutamente nada da vida, e é o pessoal que não aceita o não. E não tem respeito. Não tem respeito, tudo vem a rebote. Acaba vindo todo esse processo, né? E como que foi a sua educação musical? Você teve a aulinha de flauta? Não, a educação musical formal, zero. Nenhuma. A educação musical que eu tive era montar os baldes da minha mãe, com 2 colheres de pau, e ficar tentando reproduzir aquilo que eu ouvia nos discos. Então, você colocava de Purple. Vamos lá, era assim, cara. Não tinha videoaula, não tinha referência visual. Por isso que é importante, para mim foi importante, porque me desenvolveu muito o ouvido. Essa coisa de você ficar tentando traduzir ritmicamente falando aquilo que você estava ouvindo. Aí você punha, voltava. Então você acaba desenvolvendo o ouvido. Até porque eu era assim ou não rolava. Ou era assim ou não era nada, pessoal. Entendi. Então quer dizer que a aula em si você não chegou a fazer? Não, claro que não. Nem mais pra frente. Eu fiz uma aula de bateria, e isso é uma coisa que eu falo publicamente com muito orgulho. Eu fiz uma aula de bateria com o Paulão Tomás. Do Baranga. Que é meu irmão já desde 1979. Meu irmão. Aliás, o Paulão tá enrolando, hein? Vamos marcar. Paulão é meu irmão. E aí um dia eu fiquei enchendo o saco do Paulão, cara. Eu já tocava bateria, mas eu queria tocar. O negócio sempre foi fazer barulho, tocar porrada. E aí eu era amigo do Paulão, eu falei, Paulão, me ensina algumas coisas aí, porque a gente toca pesado, né? Sim. E o Paulão, cara, ele me deu a melhor aula do mundo. Como é que foi? A aula do Paulão foi o seguinte, ele chegou pra mim e falou assim, Regis, senta aqui na bateria. E aí ele botou um disco do Foreigner. Chamado Head Games. Nunca vou esquecer isso. Foreigner? Não, mas não era Led Zeppelin. Não, cara, era um disco do Foreigner. Ele botou... Nós estamos falando disso em 81, 82. E o Paulão chegou para mim e falou assim, tira a bateria das 4 faixas do lado A. Tudo que você precisa saber de rock tá aí. Cara, ele tinha razão. Assim, meio com o pé atrás, falando, mas deixa eu ver o que é. Ele tinha razão. Porque quem está assistindo aqui, se tiver a oportunidade de ouvir, claro que tem oportunidade de ouvir, né? Hoje você tem esses streamings da vida aí. Isso na minha época era coisa de ficção científica. Sim. Ouça as 4 músicas. Como é que era Dirty White Boy. Meu Deus, não vou lembrar. Eu sei que a última do lado A é 17.
Era Dirty White Boy. Não vou lembrar o título. Cara, os fundamentos para você, em termos de bateria, tocar rock, estão nessas 4 faixas. Claro que depois tem o... você vai volta... Perdão. Claro que depois você volta pro passado. Tem lá Chuck Berry, Little Richard, você tocar os grandes clássicos do rock. Depois você vai para os anos 60, 70, blá, 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 aquela coisa toda. Mas os fundamentos, para mim, estão nessas 4 faixas. Cara. A partir dessas 4 faixas, minha cabeça, agora eu preciso ouvir. Tipo, agora já tem a base. Porque na verdade eu já ouvia, mas o problema era você ouvir. Porque quando eu comecei, a base era punk rock. Eu entrei no Subúrbio, que era a banda que o Edgar e o Dino tinham na época, nós estamos falando em 1979, porque eu sabia tocar Clash e sabia tocar Pistols. E o batera que estava com eles antes, que era um cara chamado, acho que Nivaldo Costenaro, que era um cara muito duro, não sabia tocar punk. Puta, na hora que eu sentei na bateria no meio do ensaio e comecei a tocar Jenny Jones do Clash, aí o Edgar entrou. Então, assim, como bateria, embora eu já ouvisse muita coisa, a minha base de bateria era punk rock. Que é mais reto, né? Que é mais reto. E aí, aí você ouve. Enfim, quem quiser ser baterista é um bom começo. Então, fica a dica aí. Vamos Por mais absurda que ela seja. Obrigado, Paulão!